estava pensando também de força aqui, fazer uma escalação, por exemplo, na rua, o cano d'água, aonde vai passar, tem em cidades planejadas, o cano d'água passa na calçada ou passa no meio da rua para distribuir, para não estar abrindo 2 buracos na rua. No final não tem quem vai tapar. Hoje, o senhor também tem as calçadas de São Gonçalo, está muito mal para passar, um pedestre até de lado, porque é 1 metro, não tem 1,5 metros. O poste marcaria ser colocado 20 centímetros do meio-fio para dentro. Quem foi que já viu o poste aqui ser 20? E em seguida veio o meio ambiente colocando aqueles tijolinhos na rua. Amanhã ou depois, se Deus me defenda, eu estou numa cadeira de roda. Para onde é que eu vou passar na calçada? Então, tudo isso... Agora, seu João, a gente tem que ter também a dimensão do que é o plano de saneamento básico. O plano de saneamento básico ele vai dizer o seguinte: nós vamos precisar de 4.000 metros de rede de água, 5.000 metros de adutora. Quem vai dizer onde vai colocar é o projeto executivo. Depois vai ter um projeto de engenharia, vai ter a topografia, vai ter as leis do município de uso e ocupação do solo que vão definir o local. O plano ele é um instrumento que ele vai nortear as políticas de saneamento básico. Então a gente vai ter um momento posterior para colocar isso. Tá? Isso, eu penso assim, porque eu já trabalhei com 30 mil funcionários nessa, encarregado geral nessa, Ponte Rio Niterói. Daqui nós saímos quando tinha cidade, nós colocávamos em cima da carreta, nós montávamos, montava tudo. Então, por isso é que nós estamos abrindo mais ou menos, porque quando vier e tiver lá na Câmara de Vereadores as licitações ou qualquer explanação que eu for fazer, talvez a gente já esteja na pincelada. Pessoal, antes de passar a palavra ao secretário, desculpa. Isso aí está previsto, senão nós não teríamos um plano de saneamento básico. Isso aí está previsto. A gente vai analisar as demandas. Por exemplo, vou dar um exemplo, claro. Pelos dados do SNIS, que é o Sistema de Informações Nacional sobre Saneamento Básico, aqui em Nova Iguaçu, somente 40%, aqui em São Gonçalo, somente 40% dos domicílios possuem hidrômetro. O que é que acontece isso? Leva o usuário a um comportamento perdulário, todo mundo perde água. Se hoje era para se hoje nós estamos consumindo, sei lá, 2 metros cúbicos por segundo ou 2.000 litros por segundo, na verdade era para estar consumindo 1.500, porque se todo mundo tivesse seu hidrômetro, medindo o seu hidrômetro, então na verdade tem 2 problemas aí que o senhor colocou. O nosso problema às vezes não é nem quantidade, é a falta de gestão dessa quantidade. Hoje o problema central aqui na Baixada é perda. Então se produz muita água, se produz por quê? Aí você tem desde o vazamento, desde o usuário que não tem um medidor e acaba tendo um consumo perdulário, e aí o cara não está sendo medido. É natural, infelizmente, é o comportamento do ser humano. Então, se nós tivermos um controle de perdas, o sistema hidrometrado, todo mundo com hidrometração em casa, com certeza a gente não precisava nem tanta água. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a qualidade da água. Isso aí vai ter que ser observado em função dos laudos, né, que estão disponíveis hoje. É uma obrigação da SEDAI disponibilizar a informação da qualidade da água, e também isso aí vai ser observado dentro do plano de saneamento básico. Mas essas questões, sem isso nós não teríamos sentido fazer um plano de saneamento básico se não for observar essas questões. Não, na verdade é o seguinte, nós estamos, o Delta Zero é agora, ele está partindo agora. Primeiro a gente vai fazer o diagnóstico. Então a gente vai fazer o levantamento do que se tem hoje, depois nós vamos fazer o diagnóstico das necessidades. E aí no prognóstico vai ser avaliada a necessidade de aumento de oferta. Tá? Então é isso que vai ser colocado. Agora o sentimento pessoal me diz o seguinte: hoje o problema, nós podemos ter até problema de oferta,
né? Não tem água em quantidade suficiente. Mas hoje, grande parte disso é problema de perda, é mau uso dessa água. Não estou dizendo, por isso que eu estou dizendo, mas... Mas quando eu falo da questão do comportamento, não estou acusando o usuário, não. Vai ter que ser previsto a reposição dos ativos. Por exemplo, parte dessa tubulação que já tem, a sua vida útil já foi, tanto é que de repente está estourando. Pode ser uma das causas. Não estou dizendo que é a causa principal, mas tem uma das causas. Então isso aí, ao longo do período do plano, parte dessa tubulação, assim como esses hidrômetros que estão aí, talvez o parque já seja tão antigo que está tudo defasado, não está medindo corretamente. Então a gente vai ter que prever ao longo do horizonte de plano que parte desses hidrômetros terão que ser trocados, assim como a tubulação. Isso aí sim. Sim, vai ser colocado. Não, isso aí vai ser... o que é que o plano vai gerar? Ele vai gerar um plano de investimentos. Em cima desse plano de investimentos, supondo que todos bateram o martelo, aí a prefeitura vai assinar, no caso, um contrato de programa com a SEDAI, que a base do contrato vai ser esse plano de investimentos, que vai dizer o seguinte, que no ano de 2017, ela vai ter, todo o sistema vai estar hidrometrado, por exemplo. Então, ela vai ter uma meta de que 30% até 2020, 30% da tubulação óleo existente, ela vai ter que ser trocada. Então, se tem, eu não sei se tem cimento amianto aqui ainda, se tem rede, então se tiver, pouquinho, pronto, tem. Então, vai ter que ter um cronograma de substituição de toda a rede de cimento amianto, só que tudo isso aí vai ter meta. Então, vai ter que ter uma meta, vai ter que ter um indicador, né, que as pessoas possam acompanhar isso aí. Agora, tudo isso vai acontecer depois de assinado um contrato, vai ter que contratualizar essa relação. Só para esclarecimento, independente do plano, a SEDAI ela já está executando 330 quilômetros de investimento de rede, substituindo cerca de 60 quilômetros de redes já obstruídas, de diâmetros variados, 200, 150 milímetros, 100 milímetros, até 50 milímetros, que é o padrão mínimo adotado pela ABNT. Tá? E, além disso, está colocando cerca de 250 quilômetros de redes novas. E tanto as redes substituídas quanto as redes novas, todas elas estão entrando com os hidrômetros, conforme a lei prevê hoje, né, porque o consumidor ele não pode ser penalizado. Né. A empresa ela está com um contrato de 5 anos, depois de 20 anos de abandono, recuperando o tempo perdido. Né. Nos 20 anos que o município ficou sem convênio com a SEDAI, mais os 5 anos subsequentes do convênio atual, o município explodiu demograficamente. Houve ocupação desordenada do solo. O meu amigo secretário ali, coitado, ele tem aí uma demanda absurda de problemas que ele herdou por ocupação desordenada do solo. Né? Da mesma forma, nós na SEDAI temos, né? Estamos correndo atrás para recuperar o prejuízo, mas é uma demanda muito grande que você não recupera no estalar de dedos. Né? Como bem disse o apresentador, o palestrante,
Você não recupera investimentos de 20, 30 anos em 2 anos. É uma demanda longa, uma demanda reprimida de muito tempo, que vai sendo recuperada ao longo do tempo, né? O seu João, eu conheço o seu João há 19 anos. Né? O seu João me conheceu novinho, trabalhando aí na SEDAI, nos primeiros passos na SEDAI. Acompanhei muitos trabalhos do seu João, há muito tempo que eu não o via, fiquei até feliz em revê-lo. Né? E tudo que o seu João falou lá atrás, eu vi muito dessas coisas acontecerem. Mas, sim, fazia o que a SEDAI chamava de parceria. Né? O morador comprava, a SEDAI assentava e dotava o logradouro de abastecimento. Mas isso é uma outra coisa que a SEDAI vem corrigindo para poder eliminar esse problema. E com certeza, com a aplicação do plano, né, a SEDAI com certeza vai ser chamada pelo município para depois conversarem, chegarem a um entendimento. Novas metas vão surgir, mas a empresa ela está atuando e pode ter certeza que muita coisa ainda vai mudar. Tá bom? Então, pessoal, para finalizar, né, nós gostaríamos de agradecer a atenção de vocês. Tá. Não, porque aí, não, eu só falo aqui. Tá. Só a última palavra do secretário, ele tem que sair, a gente vai pedir para ele fazer um encerramento. Tá. Eu sou moradora do Engenho Pequeno, onde nasceu o Rio Ipuaçu. Eu quero falar para o secretário, o pessoal da SEDAI, que para fazer futuramente, se Deus quiser, com o planejamento de vocês, acho que vai ser muito bom, que procura ver direitinho os canos que estão dentro do rio, não é só no Rio do Engenho Pequeno, em vários rios por aí, onde passa águas, né, águas pluviais, água misturada, aquela coisa chata. Então, eu espero que vocês façam um trabalho bom, porque é horrível ver o que nós vemos, os nossos canos passando dentro do rio, das valas negras. Isso está acontecendo. Outra coisa, secretário, que a prefeitura multe, a SEDAI multe a prefeitura de qualquer forma, quando a prefeitura vai lá, faz o asfalto, aonde também às vezes não faz um esgoto perfeito, igual teve agora em São Gonçalo, uma obra bonita, mas uma obra foi bonita, mas não fizeram um esgoto decente. Eu digo isso porque eu sou dona de casa, sou também do conselho, eu sou da Univale, então a gente faz parte de um trabalho onde a gente tem que estar fiscalizando. Então, eu espero que o trabalho de vocês seja um trabalho digno, que a gente pode estar aqui de acordo, e também colocando trabalhadores, como o senhor João falou, isso é importante, colocando aqui o que o nosso coronel Mendonça falou, isso é importante para a gente. Conto com vocês, como moradora do Engenho Pequeno, que é a única APA do Engenho Pequeno que nós em São Gonçalo nós temos lá, que vocês façam um trabalho perfeito. É isso que nós temos que fazer, aplaudir, mas primeiro queremos ver. E outra coisa, os hidrômetros, ser colocado em todas as casas, ser colocado mesmo, casa em casa, fazer um trabalho mesmo de formiga. Não é casa que não tem, colocar. Por quê? Eu tenho hidrômetro, eu sou obrigada a pagar, mas sabe, é alta, é cara. Então, tem que ser cara para mim. Vamos ver se não pode ser caro para mim, vamos para todos, para que possa ser mais barato para mim também. Não é verdade? É isso que eu quero dizer para vocês. Faça um plano direitinho para que a gente possa concordar. Certo? Pessoal, agradecer a atenção de vocês. Nós vamos passar aqui para o secretário para ele fazer o encerramento desse encontro. E depois da fala do secretário, nós teremos um off, né, um café que está sendo servido, né, lá fora. Bom, gente, eu acredito que dentro do escopo desenvolvido pelo plano, vai ter as audiências públicas, vai ter N momentos, e como é importante esse diálogo aqui, né? Hoje, no caso, a tarde de apresentação, mas vai ter momentos propícios a estarmos uma tarde ou um dia inteiro reunidos, né? A nossa expectativa, a ansiedade pela qualidade de vida, pelo ato de fazer e desenvolver, que gera todas essas expectativas de, no estalar de dedos, estarmos com todos os problemas resolvidos. Dentro dos dados do município, assim como constatou-se o IBGE, aqueles defasados de 200 mil habitantes, como é importante para o plano, já representam alguns municípios. São Gonçalo são 8 rios principais, são 5 conduzidos como afluentes, ou melhor, 5 rios principais, são 8 rios, né? 5 de um eixo principal e mais de 100 afluentes. Nós temos um ordenamento urbano completamente irregular, quando a senhora fala dos cantos passando sobre os rios. Isso é culpa de quem? Aí o morador vai, faz uma caixa, faz uma rua, ou melhor, a sua construção no eixo não edificante. Aí quer culpar o poder público.
Mas o poder público, infelizmente, ele se omitiu, porque não teve capacidade técnica de chegar um fiscal ali e verificar, olha, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode construir. E hoje nós temos todos os nossos leitos assoreados. Nós temos uma cidade completamente feia, uma cidade largada, sem planejamento. Tá? Então, quando se fala a cidade ficou 20 anos parado, dentro de um município como São Gonçalo, que é o segundo maior colégio federal do estado do Rio de Janeiro, e nós estamos ouvindo 20 anos de atraso. Não vamos recuperar em uma semana. Ou mais. É muita tristeza. Quando se fala em 11% de saneamento básico. Mas o caminho mais longo para uma caminhada de 200 quilômetros é o primeiro passo. E hoje é o primeiro passo que estamos dando. Mas é importante a participação de cada um aqui presente. É inadmissível falar que o nosso segundo e terceiro distrito há mais de 40 anos largado. Hoje nós temos um município 100% urbano, mas quantas densidades de terra que existe com fazendas abandonados. Saneamento básico, água, esgoto, é chão. Politicamente não dá voto. Mas vamos pensar. Já viram as obras que estão sendo feitas nesse governo? Todas, primeiro que a drenagem, a canalização. Vamos fazer correto, nada de maquiagem. Mas é preciso o esforço de cada um de nós. Que essa participação, seu João, o desejo do senhor sair de casa um dia, com tempo de chuva, e ter a sua rua limpa, com as águas drenadas corretamente, é um desejo de todos. Espero que o senhor possa presenciar isso daqui para frente. Porque quando o senhor fala do Boa Vista, foi contemplado pelo PDBG. E na de frente do PDBG, apenas 60% do projeto que foi desenvolvido, com uma verba fornecida pelo Banco Internacional Japonês. Um dos recursos mais difíceis que se tem de sair no mundo, que é o Banco Japonês Abre Recursos, e liberou para o estado do Rio de Janeiro, onde infelizmente não teve acompanhamento, e o PDBG, essa grande vergonha que se tem, que não nos atende e até trabalha no crescimento do nosso município. Mas são problemas, não vamos esquecer, vamos começar daqui para frente. Tenha certeza, tá? O nosso prefeito, ele vive em São Gonçalo. O nosso prefeito, ele é gonçalense. O nosso prefeito, ele anseia e tem um desejo de corrigir tudo. Ele está até passando mal, porque são tantos problemas herdados que o desejo de todos solucionar a tão curto tempo. Mas tenho certeza que com o apoio e a compreensão de cada um de vocês, com a fiscalização, com a participação, nós vamos conseguir fazer um governo diferente. Nós vamos conseguir construir um município diferente. Porque o desenvolvimento vem. Falamos de metrô, falamos de BRT, falamos de Copérgia, falamos de offshore, de tudo. E as interferências urbanísticas? Vai crescer novamente desordenado? Não. Precisamos estar juntos aqui para acompanhar esse crescimento e dizer, eu amo minha cidade. Eu posso sair de casa, seu João, e não ter esgoto. Eu posso abrir minha torneira e posso ter água. Eu posso olhar os rios. Olha, tem peixes. Tudo isso é possível. Basta aproveitar o momento que nós vivemos, porque essa quantidade de investimentos que veio para o município, não é porque São Gonçalo é tão lindo e maravilhoso, porque o estado do Rio de Janeiro foi contemplado com uma Copa do Mundo e contemplado com uma Olimpíadas. Então é preciso fazer todo esse trabalho, mas não podemos passar de braços cruzados. Vamos tirar proveito, sim, para dar qualidade e dignidade de vida à nossa população. Estamos receptivos, abertos, atentos para quaisquer desejos e solicitações de vocês. Tudo que for possível, vamos fazer juntos, porque sozinhos não somos ninguém. Em nome do prefeito Neilton Molim, agradeço consideravelmente a presença de cada um de vocês e que possamos estar juntos no desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Obrigado. Que existem mais obras no conjunto de Monjolos, na Rua Pereira Sampaio, Itaiangá. Essas obras foram iniciadas com recursos próprios. Dentro dessas obras foi feita a drenagem,
lá na rua Pereira Sampaio, e ficou faltando que a SEDAI ela passe só um teste de água para que nós possamos terminar a pavimentação. Já foi feito um troncamento que ultrapassa a ponte, já foi feito já o anel, ou seja, esta semana ficou concluído todo o investimento necessário, até próximo aos condomínios de Bela Vida 1, Bela Vida 2, né? Então o que falta agora? A SEDAI, ela interligar para que nós possamos dar continuidade a essas obras. Isso, só que tem uma... eu bato bastante lá na página o seguinte: desde que começou essas obras, o prefeito esteve lá e prometeu aos moradores que tinham suas caixas de água localizadas com bombas para puxar para cima o pessoal que morava na subida, que essas caixas, quando fossem retiradas, quando o saneamento chegou, o pessoal chegou lá para fazer, cada um ia botar seus canos nas suas casas, daquelas bombas, iam ser retiradas, e não foi isso que aconteceu. A esquina Pereira Sampaio, com a divisa Novo México, essas pessoas se encontram sem água até hoje. As obras se iniciaram em abril. Algumas pessoas agora, que eu até andei conversando e tal, mas não houve solução. Eu joguei na página, eu fui até o senhor, conversei em relação a isso. O que acontece? Beirando a calçada que foi feita, alguns moradores já botaram os seus canos de volta com a sua bomba lá. Porque o que acontece? Foi prometido uma coisa que não foi cumprida, a SEDAI não cumpriu. E o que acontece? Elas não pagam água para a SEDAI porque nós, como o senhor falou, o município está abandonado há mais de 20 anos. Concreto. Só que, a partir do momento que prometeu, tirou a água do povo, a pessoa está pagando R$80 num caminhão-pipa d'água. Você sabe que nessas horas esse pessoal se aproveita da situação. E ali dentro são pessoas carentes, são pessoas que necessitam. Vocês foram lá, vocês viram lá como que são as residências simples, que não tem condições nenhuma, está pagando por semana um caminhão-pipa com R$80. Né? Uma casa que abastece 5 pessoas, com cinco pessoas dentro de uma casa, é inadmissível aceitar uma situação dessa. Ou seja, esse pessoal que tinha suas bombas localizadas do lado do colégio Brizolinha ali, Vila Guarani, essas pessoas que se encontram sem água até hoje. 2 pessoas que tiveram coragem e puseram novamente sua bomba lá do lado, porque até então os fiscais falavam que não podia, mas a pessoa falou: eu vou ficar sem água? Né? Eu joguei bastante, falei bastante na página, que aqui, não sei se alguém me conhece aqui, eu ordeno a voz do Mudel. Olha só levar em consideração, perfeito, dentro da sua colocação, né, até para que nós possamos aqui avançar com relação a isso, se tapar a respiração, morreremos sem oxigênio. Se deixarmos a boca, vamos morrer sem comer. E sem água ninguém vive. Pois é. Então, se passa uma população, se tem a perda, tem que ter um controle. Então, em suma, a SEDAI, ela já está atenta a esses problemas, então faltava realmente, essa semana vai ser feito... E na subidinha, onde colocaram já suas canalizações nas casas mesmo, não precisa subir muito alto não, só ali naquela subidinha mesmo da Pereira Sampaio, ninguém ali tem água, a borracha está lá até sem as tampinhas. Né, tá, perfeito. Então, porque isso é um assunto até pertinente, assim, a secretaria, né, fugiria até a questão do plano. A secretaria está aberta a vocês, isso aí, o gabinete é de vocês, conforme vocês já estiveram lá. A presença aqui da SEDAI para estar ciente, correto, porque tá? A informação que me chegou foi o seguinte: como nós não pagamos água, então não tem necessidade de ir lá correndo. Não dito pela prefeitura, né? Então isso aí jamais, ainda mais que a água não é competência nossa. Então, quer dizer, coloca o hidrômetro, coloca mas eu acredito nós não que a queremos SEDAI... fugir das nossas responsabilidades de forma alguma, mas queremos ser respeitados. Tá, e vamos sim, tá, jovem? Até, por favor, ratifique com relação ao Marcelo Gibe, lá o pessoal, e a SEDAI tem sido muito solícita conosco, né, em algumas ações, atuamos em conjunto, então, ou seja, a depredação, tantas coisas, perdas, é fruto de um trabalho, de um abandono em um determinado período, mas o que nós desejamos fazer realmente é que possamos agir em harmonia, tá? Ninguém é mais importante que ninguém, e para o corpo humano funcionar é preciso que os órgãos estejam totalmente interagidos.
Ao longo dos anos, a única coisa que houve, de fato, né, é que a função de contratante contratada. A contratante é a prefeitura, a SEDAI é contratada. Então, isso, ou seja, a prefeitura tem que ter essas informações e o controle de tudo. Eu estou secretário? Não, não sou. Então, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 4 anos, 8 anos, não sei. Mas informações, registros, têm que estar dentro do poder público municipal, assim como todas as informações que aqui estamos coletando. Tá? Então, a SEDAI hoje está dentro de uma parceria, tá? Eu ratifico isso, e com certeza ali está sendo visto, tá? Só precisava de fazer uma interligação, uma obra que já foi finalizada, e essa semana está concluindo as obras lá na Pereira Sampaio, tá bom? Pessoal, vamos apreciar o nosso coffee. Mas é aquele negócio, porque também o trabalho. Nada por um detalhe.